Paz do Senhor, meus amados, bem-vindo ao meu canal. Nessa noite eu quero meditar na palavra de Deus com os irmãos e eu quero deixar como título da nossa mensagem nessa noite o Deus do recomeço. Um Deus maravilhoso que nós temos, que sempre nos proporcionou uma oportunidade. Deus sempre nos deu uma condição para a gente retornar, para a gente voltar ao caminho. Muitas das vezes nós tomamos decisões em nossas vidas que nos fazem muito mal. E em algumas decisões do homem não dá tempo de retornar, não temos a oportunidade. Mas quando nós conhecemos a esse Deus, nós então podemos confiar nas suas promessas para nós e nós então podemos recomeçar. Estamos vivendo esse momento de crise, de preocupação. Nós sabemos que muitas pessoas por esse mundo afora, inclusive em nossa nação, contraíram esse vírus e não tiveram a oportunidade de recomeçarem. Mas nós então olhamos para Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, conhecendo as Escrituras, a sua palavra, sabemos que os nossos dias estão diante do Senhor, nossas vidas estão em suas mãos. Então nós podemos confiar nesse Deus, o Deus que sempre nos proporciona a oportunidade de recomeçar. E então eu quero pensar com os irmãos no acontecimento que se deu quando Jesus estava entre nós, quando Jesus estava anunciando o Evangelho da graça, anunciando a palavra de Deus, os propósitos de Deus para a humanidade. E diz o texto então que certa vez Jesus estava no templo e alguém levou à sua presença uma mulher que, segundo os acusadores, havia sido pega num ato de adultério. Então eu quero ler essa história com os irmãos que se encontra no livro de João, no capítulo 8. Assim na íntegra nos diz o texto. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentado os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Esse acontecimento, essa cena que a palavra de Deus nos narra, estava claramente declarando que minutos depois dessa denúncia, aquela mulher não teria mais uma oportunidade na sua vida, porque a lei dizia isso mesmo. E Jesus havia dito que não veio revogar a lei, ele veio cumpri-la. E na lei, então, estava esse veredito. E Jesus não poderia contradizer a lei. Então, para aquela mulher, havia cessado a oportunidade de continuar a vida, porque a lei era exigente. E agora, essa mulher, a cada momento que passa, ela vê o seu tempo se findando, ela não tem argumento, porque a lei dizia isso,
mas é o Senhor Jesus. Levaram essa mulher diante do Senhor Jesus, que é o Senhor do recomeço. Ele diz lá em Isaías: eu não tenho prazer na morte dos ímpios, dos pecadores, pelo contrário, eu quero que todos os pecadores se arrependam. Então essa mulher, segundo a lei, seria condenada, seria apedrejada. Mas havia algumas coisas que Jesus, como o Senhor, e como o Senhor é o próprio instituidor da lei, ele, com um coração amoroso, Jesus não está olhando para uma mulher adúltera, uma mulher pecadora. Ele está olhando para uma mulher que ele ama. Também por essa mulher, ou as pessoas que cometem esses atos, por todos esses, por todos nós, ele morreu na cruz do Calvário para perdoar os nossos pecados, porque o Senhor Jesus veio dar ao homem a oportunidade de recomeçar. Se lá no jardim o começo foi muito bom, foi interrompido pelo pecado. Então, esse contato de Deus com o homem, essa intimidade foi rompida. Mas Jesus, então, ele vem para dar a oportunidade ao homem de recomeçar, ou seja, retornar à presença de Deus. Algumas coisas estavam erradas ali. Aquela mulher, sim, foi acusada e ela não teve argumento. Então ela, ao que aquietasse, ela declarou-se culpada. Acontece que lá em Deuteronômio, como também em Levítico, diz que a mulher morreria, mas o homem também, porque a mulher não adultera sozinha. Então os dois precisariam ser apedrejados. Onde está o homem que adulterou com essa mulher? O homem não veio. Não trouxeram o homem, apenas a mulher. E a lei dizia que deveria ser os dois. Se, na verdade, eles trazem os dois, o argumento de Jesus, enquanto homem, mesmo instituidor dessa lei, seria fraco. Mas esses homens falharam porque apenas traz a mulher. E o texto diz que eles então trazem essa mulher para provar, tentar a Jesus, para ver se ele era a favor da morte. Mas a lei dizia, e a lei era rígida, era exigente, e ela deveria sim ser apedrejada. Então, o texto diz que eles falaram isso, e Jesus, apenas com olhares, termo de misericórdia direcionada à mulher, e ouvindo aqueles homens que deveriam agir com amor, estavam apenas querendo condenar aquela mulher. E diz o texto então, no versículo de número 7, diz: como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhe disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. O pecado ali, a acusação era de adultério. Mas Jesus sabia que eles estavam errados, porque só trouxeram a mulher. E Jesus então queria dar oportunidade para eles se consertarem, ver que eles estavam infringindo a lei, mas que também aquela mulher deveria ter uma outra oportunidade. Então insistiram com Jesus. A lei diz isso. Você disse que veio cumprir a lei. Todos nós estamos com pedras na mão, porque a lei diz isso. Podemos realizar o ato, aquilo que a lei exige. Jesus então
sem querer infringir a lei, ele vai fazer a lei se cumprir. E vai dizer para aqueles homens, então, ela pecou, a lei manda apedrejá-la. Quem de vocês vai ser o primeiro a atirar a pedra? Aquele que for o primeiro a atirar a pedra precisa entender que não tem pecado. Então, quem não tem pecado, atire a primeira pedra, porque uma pedra sendo atirada, todos vocês que estão com pedras na mão farão o mesmo. E vocês cumprirão a lei, matarão essa mulher que foi pega em adultério. E uns então começam a olhar para os outros. E então eles são confrontados com os seus estilos, modo de vida. E a palavra de Jesus tenra de compaixão para com aquela mulher, mas também compadecido deles que eram autoridades e deveriam agir com amor e com carinho. Eles então, ao olhar com os olhos físicos uns para os outros, e com o olhar espiritual, e eles perceber que também eram pecadores, envergonhados, eles começam a jogar as pedras no chão, e um por um vão embora, vai sair daquele local, e depois de algum tempo, Jesus está apenas com aquela mulher, consequentemente aquela mulher com Jesus. E Jesus então faz uma pergunta àquela mulher: onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Aquela mulher com certeza envergonhada, sim, mas já agradecido ao Senhor Jesus, vai dizer: ninguém, Senhor, ninguém ficou para me condenar. Então Jesus vai dizer para aquela mulher: nem eu te condeno. Vá e não peques mais. Que história maravilhosa! É o Deus do recomeço que nós cultuamos, que nós adoramos. Mesmo que as coisas, meus amados, estejam difíceis, mesmo que tudo pareça contra nós, tudo pareça contra você, quando você já não vê as portas abertas, um caminho a seguir, não há esperança, olhe para o Senhor Jesus, porque Ele é o Senhor do recomeço. Ele quer dar a você a oportunidade de você recomeçar. Não importa as acusações, ainda que o inimigo diga que os seus atos não têm mais possibilidade de acerto, que a sua decisão tomada já não pode mais retornar, que você está condenado, palavra que alguém proferiu contra você de maldição, em nome de Jesus, a palavra do Senhor diz que aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas se passam e tudo se faz novo. Então acredite, tome posse dessa bênção, tome posse dessa vitória. O Senhor Jesus é o Senhor do recomeço. Então, aceite-o como Senhor, louve-o, confesse as suas faltas, e então você, meu amado, terá a oportunidade de recomeçar, porque Jesus é o Senhor do recomeço. Que Deus abençoe a sua vida.